eu tenho cá comigo um artista, rapper angolano, residente na Inglaterra já há alguns anos. Ele que tem feito muitos projetos em torno musical e não só. Ex-integrante da banda Incorruptíveis, Padinha, com essa grande influência com raízes africanas, e recentemente ele acaba de lançar mais uma obra discográfica no mercado intitulada Germinascimento, assim é que é o novo álbum de Padinha. Tudo bem, como é que estás? Tudo bem, obrigado. Padinha, vai nos falar um pouco então desse teu novo álbum. O que é que tens de novidade? O que é que traz esse teu álbum? Olha, estou com um novo projeto, Germinascimento. O meu primeiro projeto musical saiu, álbum, né? Saiu em 2021, que foi Faz Bem Vir a Moda. E depois eu comecei a lançar simplesmente singles. E foi agora, este ano, que lancei o Germinascimento. É um álbum que, na verdade, eu espero que seja uma surpresa para toda a gente. Porque as pessoas normalmente nunca acompanharam o meu processo de evolução. O que aconteceu foi que sempre que eu lançasse uma música, a música nunca era música recente. Imagina, eu acabo de lançar o álbum Faz Bem Vir a Moda, e depois de lançar o álbum Faz Bem Vir a Moda, eu gravei várias músicas que não cheguei a lançar. Então, o que acontece? As minhas últimas 3 músicas que lancei antes de lançar o Germinascimento são músicas ainda de 2021. Então as pessoas nunca conseguiram acompanhar o meu processo evolutivo. Então, este álbum é um álbum que é bastante recente. As pessoas que vão ouvir vão notar uma evolução estrondosa minha. Vão notar um Padinha completamente diferente, um Padinha muito mais maduro, mais objetivo nas suas abordagens, mais sério, mais rapper, eu diria também assim, vai ver? E pronto, em termos de temática, é um álbum que sugere um início de crescimento e de desenvolvimento, não só à sociedade, mas de uma forma geral às instituições políticas, a política em geral, pronto. Abordaste temas relacionados à política também? Muitos temas abordados à política. O tema germinar sementes, eu quando falo em germinar, eu estou a falar mesmo de dar vida, né? E depois sementes está relacionado com tudo aquilo que nós fizemos no passado, todas as ideias e projetos que nós temos. Por isso é que intitula-se Germinar Sementes. Germinar sementes, yeah. Então, tem, por exemplo, o meu álbum Faz Bem Vir a Moda, que eu tirei em 2021, é uma das sementes que eu um dia semeei e ainda está em fase de germinação, se me faço entender. Essa é a ideia do álbum. O que é que o público espera colher desse Germinar Semente? É um álbum exatamente que vai mostrar persistência, vai mostrar maturidade, crescimento, desenvolvimento, e não vai só mostrar isso como uma reflexão da minha parte como Padinha artista, mas também vai refletir uma motivação para quem ouvir. Deste álbum Germinar Semente, o LL, esse LL expressão é quimbundo. O que é que significa? O LL é para aquelas pessoas que comem funge, né? Aquelas pessoas que comem funge e têm conhecimento de como é que o funge é feito. O funge tem um processo. Tem muitas pessoas que fazem várias formas, mas há pessoas que fazem com o processo do LL, e o LL na verdade é a preparação da fuba. Antes de bater o funge, tu vais preparar a água com a fuba, vais fazer aquela mistura para não ter bolhas, para acabar mesmo já com as bolhas, vais misturar já ali tudo. Então, esse já é o LL, né? Esse é o LL. Então já se mistura, né, dessa fuga. E aqui está conotado com trabalho. Ok. Com trabalho, com dedicação, porque é tipo o antes do funge, o tipo o antes e o depois.
Antes de nós termos o funge que nós gostamos de comer, nós temos um trabalho para fazer o funge, que é, é o trabalho, a dedicação. Então eu aí estou a conotar o Welele com o trabalho, porque a música Welele é uma música que aborda uma história real que se vive muito em Angola. É uma música que conta a história de uma senhora que tem uma família grande, uma senhora bastante trabalhadora, que vende nas ruas, tipo zungueira, né? Uma zungueira que vende nas ruas. Mas aborda tudo isso nessa canção? Nessa música eu abordo tudo isso. E eu conto realmente a história da senhora e conto um bocado detalhadamente, porque eu falo um pouco também de um filho que ela tem, que é que não segue os melhores. São todas raízes abordadas, raízes africanas abordadas nessa. É tudo uma realidade, na verdade, daquilo que se vive na nossa terra. A música Welela aborda uma realidade. É uma senhora que tem uma família grande, bastante batalhadora. O filho, um dos filhos, não segue o melhor caminho, faz coisas um bocado. Segue um caminho menos promissor, digamos assim. E depois ela tem um outro filho, que é o neto, digamos assim, que já ajuda a senhora a educar os mais novos. O miúdo acorda de manhã cedo para ir cartar água. São temas que são vivências na nossa sociedade, sobretudo urbana. Exatamente. A ideia do álbum é essa, porque os Germinar Sementes, quando eu venho falar em Germinar Sementes, eu venho falar não só na vertente individual, de nós germinarmos sementes, mas na vertente coletiva, ou seja, o povo, nós como povo, e depois também na vertente política. Nós todos temos algo para germinar, né? Eu acredito que nunca há sempre espaço para crescimento. Né? E germinar semente também, Padinha, tu incluíste algo especificamente com o que é aquilo do Padinha, algo pessoal do Padinha, ou foste buscar só mais temas relativos ao nosso urbanismo? Bem, são 12 faixas musicais. São 12 faixas musicais e, na verdade, eu quando comecei a gravar o álbum, eu vim de uma queda que eu tive pessoal. Tiveste uma queda? Foi uma queda, uma forma de dizer, não foi quando tive o falecimento do meu pai. Depois do falecimento do meu pai, portanto, até ali eu estava bastante ativo, estava a gravar bastante. E depois do falecimento do meu pai eu tive uma queda, eu tive um bloco. Não estavas psicologicamente, emocionalmente, como é que estava preparado para fazer, não estava preparadamente para fazer e dar continuidade a fazer. Isso fala já de caminho de 2 anos atrás? Sim, ele faleceu em 10 de abril de 2024 e eu durante um tempo, de 2024 a 2025, desligaste? Eu desliguei. Foi no início de 2025 que eu voltei a gravar. Então o álbum também fala um bocado disso, fala um bocado da minha queda, do meu regresso. E depois tem outros temas em que eu falo mais da situação política do país. Tem um tema que é virado para o hip hop, em que eu falo germinar sementes na vertente do hip hop, em que eu estou a falar mais para aqueles que são os fazedores de hip hop, onde eu abordo o que eu digo, como é que eu acho que nós devíamos conduzir o hip hop. Como é que vocês deveriam conduzir o hip hop? Estás a generalizar só no Reino Unido ou mesmo? Não, a nível global. Quer dizer, é uma opinião pessoal, certo. Porque eu acho que o hip hop tem uma essência e eu acho que essa essência ao passar dos anos foi muito perdida ao longo dos anos por muitos artistas. Eu acredito que há muito artista que faz, participa na cultura, mas nem sequer sabe exatamente o que é a cultura, qual é o objetivo da cultura, como é que a cultura cresceu, nasceu. Então, eu nessa música, que é a música Hip Hop Yo, é uma música que eu sugiro aos fazedores de rap um comportamento diferente. Que comportamento é esse que tu apelas que deve ser feito para que sigam essa essência do hip hop? O que eu sugiro, na verdade, é que a gente se lembre do que é o hip hop, né? O hip hop
tem uma essência, tem os seus pilares, né? Quando falamos dos pilares de hip hop estamos a falar do DJ, estamos a falar do b-boy, estamos a falar do MC, estamos a falar do grafite e estamos a falar de conhecimento. Conhecimento, sobretudo, é uma das chaves importantes neste conjunto. Exatamente, eu acho que é a base de qualquer os outros pilares, né? Então, tanto o grafite é sempre expressão, é expressar aquilo que nós sentimos, é a voz do povo, é a voz. Eu começo o verso da música dizendo como é hip hop é consciente, tem essência, é voz dos oprimidos, gera consciência, tá vendo? É tipo, é voz dos oprimidos. Então. Qual é o título dessa? Hip Hop Yo. Hip Hop Yo, Yeah. ok. Então é por aí, eu acho que a música é mais focada nesse sentido. Depois eu faço algumas menções de alguns artistas na música, como a Eva Rap Diva, em que eu menciono o facto de ela ter tido a carreira bonita que ela teve como rapper, né? E depois ela inverteu para a versão, para a política, né? Inverteu para a política, está na política, e eu lembro-me quando ela fez isso, foi criticada por muita gente. Sobretudo em Angola, né? Sobretudo em Angola, porque ela estava a fazer política, estava na vertente política, mas não estava em Angola, e ela sempre identificou-se como a rainha do rap, né? Mas eu, na verdade, eu olhei para aquilo de uma forma completamente diferente. Eu achei aquilo bastante positivo, porque para mim o hip hop é isso, para mim o hip hop é cultura, e isso só mostra que o hip hop está a crescer. Porque antes nós tínhamos o hip hop era feito simplesmente nas ruas. Depois o hip hop começou A desenvolver, a crescer, a estar dentro de eventos, a fazer parte de eventos, de grandes instituições, estás a ver? O ano passado, nós vimos o hip hop nos Jogos Olímpicos. Então, estás a referir o Snoop Dogg. nesse caso, mas nós temos, quer dizer, o hip hop vai crescendo, nós vemos o hip hop cada vez mais em toda a parte, né? Eu acho que o hip hop é o estilo mais consumido de música, acredito eu, a nível global. Falando dessa questão, a Eva Rap Diva, tu achas que ela traiu aquilo que são a essência do hip hop angolano? Ela como intitulada rainha do hip hop, agora está numa outra vertente que é a política, e sobretudo em Portugal. Exato, mas eu não olho para nessa vertente. Eu percebo que as pessoas, cada um analisa da sua forma e critique com base naquilo que tiver a focar-se, né? Mas eu estou a falar de hip hop, e quando falo de hip hop, eu estou a falar no crescimento do hip hop. Eu estou a falar do hip hop ter saído das ruas, do hip hop ir para uma assembleia. É aí que nós estamos a falar. Nós estamos a falar de alguém que faz hip hop e conseguiu vencer barreiras e levar o seu conhecimento, as suas abordagens, a sua intelectualidade para um outro campo, que é o parlamento. E tu achas que o hip hop em Angola era visto como marginalização? Sempre foi, em toda a parte. É a base do hip hop. Foi daí que o hip hop cresceu. Foi daí que o hip hop nasceu. Mas hoje já conseguiram ultrapassar essas barreiras, né? Já acabaste de dizer que houve um evento, os Jogos Olímpicos, até inclusive Exato, estava... mas isso acontece porque nós temos fazedores de hip hop exatamente com a essência do hip hop. São MCs e conduzem o hip hop numa direção de crescimento. Ver? Tudo o que eles fazem com o objetivo de levar o hip hop para uma outra dimensão. É por isso que nós temos fazedores de hip hop que levam o hip hop aos Jogos Olímpicos, por exemplo, né? É por isso que nós temos isso. E o nosso hip hop em Angola, onde é que ele está a ultrapassar a barreira? Também vemos o hip hop em Angola a ultrapassar muitas barreiras, porque se isso não acontecesse, nós não víamos o hip hop nos maiores eventos que nós vemos em Angola. Nós vemos o hip hop é sempre
está sempre presente nos maiores eventos que são feitos em Angola. O samba é uma coisa que é a nossa raiz, né? O cultura é a nossa raiz, mas apesar de serem essas as nossas grandes raízes, o hip hop, que não é necessariamente algo que nasceu em Angola, mesmo assim, por ter crescido tanto a nível internacional, mesmo assim Angola está presente nos grandes eventos onde o samba, o kizom e o kikuduro estão. Então, o hip hop hoje em Angola conseguiu ultrapassar a barreira, né? E hoje, Padinha no Reino Unido, como é que tu vês o seu disco ser recebido pelo público, sobretudo nas plataformas digitais? Eu fiquei a saber que também está no Spotify. Não, isso, quer dizer, isso já foi parte do processo, né? Eu quando comecei a fazer música, houve uma fase em que eu estava muito preocupado em ter uma letra boa, uma escrita muito boa. Depois eu estava preocupado em ter uma ótima capa das minhas músicas, com bom graphic design. Depois eu estava preocupado em as minhas músicas não estarem só no YouTube, mas estarem também nas plataformas digitais. Então isso foi uma coisa que levou tempo, foi um aprendizado que eu fui tendo com o tempo. E a minha primeira música foi para as plataformas digitais em 2018, quando eu lancei a minha primeira música nas plataformas digitais. Tem participação de artistas nacionais, artistas internacionais. Em Angola eu consegui a participação do Célio Pi, do Yannick Cruz. Depois tem a participação do artista moçambicano que é o Zulu Xisulo, uma outra artista cabo-verdiana que é a Ala, e depois artistas com quem eu tenho trabalhado aqui em Inglaterra diretamente, que é o J Bravo, J Cass e o Blackson. Falando em trabalhar aqui na Inglaterra, como é que vocês têm esse intercâmbio entre músicos, sobretudo lusófonos? Como é que você faz essa apreciação do vosso dia a dia, as vossas preocupações, sobretudo com os produtores, os videomakers? Um pouco da indústria, conta um pouco disso. Eu acho que tem a ver muito também com, mais uma vez, a essência do hip hop. A essência do hip hop tem muito disso. Aqueles que são os fazedores de rap e fazem por amor à cultura e gostam realmente da cultura, estão sempre atentos. Nós estamos atentos quem está ao redor, nós estamos atentos quem está a fazer. E monkey see, monkey do. Tipo, monkey see, monkey do. O que é tipo, isso? Monkey see, monkey do é tipo, macaco vê, macaco aprende, macaco faz. Ok. Macaco imita. Macaco imita. Monkey see, monkey do. Então é por aí. Então quando nós estamos a ver aqueles que estão a fazer à nossa volta, nós aprendemos com o que estão a fazer. E quando nós aprendemos, quando eu vejo, por exemplo, um Rhyme Poetic a fazer alguma coisa em Londres, eu vejo o Rhyme Poetic, eu vi o movimento dele em Londres, eu vi, não, isso foi um grande move. Já agora um shout-out para o mal. Shout-out Rhyme Poetic, eu tenho que dizer isso aqui, é um grande move. Ele, por exemplo, lançou recentemente um novo álbum, Fake is the New Real, que é o volume 3 já. Isso bem recentemente. Que eu curti bastante. E estou a tocar nesse ponto porque ele é uma inspiração para mim. Uma inspiração para si? É, sem dúvidas. É uma inspiração para mim. Quem diz Rhyme Poetic diz muitos outros artistas. Acho que todos os artistas que estão no meu álbum são uma inspiração para mim. Então, eu estava a dizer, monkey see, monkey do. Quando eu vejo alguém a fazer algo ao meu redor, eu tenho a oportunidade de aplaudir, eu tenho a oportunidade de ser um hater, eu tenho a oportunidade de imitar e inovar, fazer melhor, né? Mas quer dizer, sempre com aquela ideia do hip hop. E quando a gente tem a ideia do hip hop, é sempre levar para outra dimensão, que é sempre evoluir, melhorar. Então é por aí, a gente vai vendo as coisas ao nosso redor e a gente tenta fazer igual, tenta fazer acontecer. Desde o teu primeiro álbum até hoje, tu sentiste que houve mais experiência, houve melhoria? Como é que tu fazes essa avaliação? Já são passados por ali, foi em 2020,
21. 2021 até hoje, né? O teu primeiro álbum. E hoje tu sentes que houve Primeira EP, né? Primeira LP, porque a primeira EP eu lancei em 2017, 2018. Depois lancei mixtapes. Antes disso também lancei mixtapes. Então eu já venho lançar projetos desde 2017. Né? Eu tenho 2 EPs, uma mixtape, uma LP e um álbum. Pô, todos esses nomes nós temos que saber, mano. A diferença, como é que podemos caracterizar? Um é o... Bem, as mixtapes foram projetos que eu fiz, foram os primeiros projetos que eu fiz. Sim, mas eu quero saber aqui, o que é mixtape, o que é uma EP, o que é... Bem, hoje em dia são termos atribuídos que nós atribuímos e nem sempre nos dias de hoje seguem o padrão exato do conceito. Sim, mas né? isso é bom para os que estamos a assistir aí em casa, por exemplo, antigamente, ter uma interpretação, melhor, claro. melhor, né? Podes aqui... Bem, no meu caso, as minhas mixtapes foram... A minha mixtape, né? Porque eu só fiz uma mixtape que foi... First Cake Slice, que foi um projeto, foi o primeiro que eu fiz, que foi na altura com os Incorruptíveis, Shout dos Incorruptíveis. Foram músicas que foram feitas com instrumentais da internet. Exato. A gente ia ao YouTube, puxava um instrumental do YouTube, fazíamos o download, tínhamos o mic, tínhamos o material no cubico, escrevíamos, gravávamos, fazíamos uma mix e lançávamos uma álbum. Sem grande qualidade, sem muita experiência. E aí estamos a chamar de tal... Já está registrado, até hoje a música está ali, não, diz que sem grande qualidade, mas... Não estão, por acaso essas músicas, quer dizer, as pessoas podem ouvir no YouTube, mas não estão nas plataformas digitais como Spotify, iTunes. Ok. Estão no YouTube. Ok. E depois temos as EPs já aparecem no Spotify, que é na verdade é um projeto curto. É um projeto curto, vamos dizer com 3 a 5 músicas, a 6 músicas, 7 músicas. Normalmente isso 8 músicas. Isso possibilita com que o artista consegue então de uma maneira espalhar o seu trabalho quando é uma EP, não é? Só que o que acontece é, às vezes os instrumentais são instrumentais originais, às vezes são instrumentais da internet. Quando os instrumentais são da internet, nós não podemos considerar aquilo exatamente oficial, uma coisa que é exatamente nossa. Né? Eu não sabia disso por acaso, estou a saber então, agora. Quando as coisas são assim... Isso já não é o caso do Germinascimento? Não, Germinascimento é um álbum que é todo ele inédito, produção toda nossa, tem alguns samples, mas a produção é toda nossa, não tem... Por acaso estás a ver aqui a colocar uma questão interessante, que houve uma música que sofreu uma alteração no final do álbum, porque quando eu lancei a música para as plataformas, houve uma música que foi rejeitada. Por quê? Precisamente por ter um sample que estava muito parecido. Eu acho que é uma música que já tinha sido lançada antes. E eu, à última hora, tive que mudar completamente o instrumental da música. E como é que correu? Ficou perfeita a música nessa alteração? Ficou boa. Eu não sou muito mesquinho quando se trata disso. Quando eu gosto. Acho que, na verdade, eu gostava mais daquela versão. Acho que também porque o meu ouvido estava mais habituado àquela versão antiga da música, que é a música Dreams. Mas eu acho que a nova sonoridade que a música teve veio também dar um outro ritmo, uma outra sonoridade ao álbum, porque o álbum estava com uma sonoridade e acho que veio dar uma cena mais relaxante no final do álbum, também curti. A tua produção é feita, já fiquei aqui a saber que teve participação de vários músicos lusófonos, e quem é que produziu? É inglês, angolano, português? Queremos saber bem isso, como é que esta produção é feita, tem vídeos, clipes, como é que está este Então o álbum é todo produzido pelo Rice Beats,
O Rice Beats é um amigo meu de infância, que já vem a trabalhar comigo há muito tempo, participou em todos os meus projetos que eu fiz antes. Se calhar não em todas as músicas, mas em alguma das músicas ele sempre teve o dedo. Já trabalhamos há muito tempo, somos amigos já há bastante tempo. E pronto, a dada altura nós decidimos unirmos, lançarmos um projeto, porque eu vi que ele tinha uma visão, vi que ele também tinha desenvolvido bastante, vi que ele tinha persistência. Eu acho que vi muitas similaridades entre mim e ele. Começamos basicamente na mesma altura. E ele fazia parte também dos Incorruptíveis, e depois dos Incorruptíveis houve uma separação do grupo e eu acho que toda a gente começou a fazer as suas coisas individualmente. Eu acho que o que aconteceu foi que... Por que os Incorruptíveis terminou? Não, foi uma decisão pessoal de cada um, acho que... Sem desavença nenhuma? Não, todo o pessoal, acho que todas as pessoas chegam... Foi um consenso comum? Sim, todos os grupos chegam a um ponto, eu acho que as pessoas querem crescer também individualmente. E foi isso que aconteceu, estávamos a trabalhar e depois chegou uma altura em que o RD decidiu ir fazer o seu projeto a solo, eu fui fazer o meu, a W foi fazer o dela, o Adele deixou de fazer música ou não ser tão ativo. E o Rice, na verdade, foi a pessoa que eu senti que continuou com a mesma intensidade que eu também continuei. Desde a altura da separação do grupo. Até hoje vocês têm essa ligação? Eu senti que ele estava com a mesma intensidade de trabalho, vontade de fazer. Então, pensamos assim, por que não vamos nos juntar outra vez? Tudo bem que os Incorruptíveis não estão aqui todos juntos, mas antes era eu, era ele, éramos outros também que estavam juntos. Então, basicamente os Incorruptíveis voltaram a unir-se para um projeto, mas dessa vez sou o Padinha e o Rice Beats. Sou o Padinha e o Rice Beats. O que é ser rapper como angolano que és no Reino Unido, esse todo tempo que já tu vives? Como é que tu fazes essa avaliação, ser rapper nos Estados Unidos? No Reino Unido. Não, olha, eu acho que é uma aventura que só está disposto a viver quem realmente tem amor à camisola. Estás a ver? Porque eu podia dizer assim, eu não estou em Angola, o rap que eu faço é um rap em português, não faz sentido eu fazer porque não estou no mercado, não vou conseguir fazer as minhas cenas, estás a ver? Não vou conseguir ter o público para me ouvir, etc. Mas felizmente também com o desenvolvimento tecnológico, hoje em dia temos as plataformas digitais, etc. Facilita tudo e também motiva mais os fazedores de rap a fazerem rap. O que é que leva essa motivação? O que me leva mesmo só amor à cultura, mano. É tipo... Há pessoas que acordam de manhã e adoram ir correr. Há pessoas que acordam de manhã e gostam de... tomar café. Eu gosto todos os dias de acordar, ter a minha rotina, mas no final do dia eu gosto de ter um tempinho que eu vou ouvir um beat, vou pegar na minha caneta, vou escrever uma letra. Como é que tu compões? Faz a composição? Escutando primeiro um beat ou escreves primeiro? Depende, mano. Isso também varia muito. Já aconteceram as duas coisas. Já aconteceu... olha, o exemplo está aqui. Estávamos a falar há bocado da música Dreams. Eu gravei a música no instrumental e aquela era a música para sair, mas a música foi rejeitada nas plataformas no último minuto. E eu gostava da letra. Eu disse, eu quero usar essa letra, quero lançar. Então nós alteramos basicamente o instrumental. Mas eu não gravei naquele instrumental. Ou seja, já fiz músicas assim, já fiz músicas em que estou a ouvir o beat e estou a escrever em cima do beat e vamos a lançar a música depois. Assim, tipo... Fazedor de hip hop, tem uma grande paixão e, sobretudo, faz como cultura, hobby, ou leva o hip hop também para outros extremos mais além? Pronto, eu acabo por ser um amante da cultura e eu comecei só como um artista, como um vocalista, né, que eu fazia rap, mas antes de fazer rap eu sempre fui artista, eu pintava, desenhava. Pintava e desenhava, né? Antes de fazer rap, isso ainda na escola. E também vamos falar disso porque eu tenho aqui a tua obra, As Aventuras do Soda Buzo. Já agora aqui aproveito então
para todos aqueles que estão a nos assistir. Este é uma obra de Padinha, vais poder falar mais um pouco sobre isso mais além. É uma banda desenhada, não é? É uma banda desenhada. É daquelas coisas que eu fiz e que posso dizer que tenho muito orgulho em ter feito. Fizeste mesmo cá, em Inglaterra? Fiz cá. Mas é em português, né? Em Portugal, yeah. Em português? É tudo em português. Yeah. Tudo em português. As Aventuras Sou de Abuso, está ali o meu nome, Emerson Figueira. Depois, isso é basicamente uma história do Padinha, uma história real do Padinha, que o Padinha viveu. E tu aqui tens um Padinha, tens duas versões do Padinha nesta banda desenhada. Uma versão. Essa história que na realidade retrata. Yeah. Então tu tens a história de. Uma história real do Padinha, mas tu tens dois Padinhas. Tens o Padinha rapper e depois tu tens o Padinha samurai Sou de Abuso. Samurai Sou de Abuso. Que é tipo um super-herói. Ou seja, sou eu normal, o Padinha, nesta banda desenhada, e depois tem uma figura, um personagem que é o Samurai Sou de Abuso, que também é o Padinha, que é o super-herói. Então o que acontece aqui basicamente foi uma passagem que eu tive na Ubuntu, que é o grupo em que eu fiz parte, em que... Tu mencionas muitos nomes aqui, Sou de Abuso, Ubuntu... Não, Sou de Abuso é uma coisa, é um projeto meu que eu comecei, que envolve a Dabuso Arts, envolve um Cypher, que é o Dabuso MCs, envolve o Dabuso Portal, daí o super-herói Sou de Abuso, que é o Sou de Abuso que faz tudo, é o Padinha que faz tudo. Por isso é que é o super-herói Sou de Como é Abuso. considerar tudo isso? Tu estás na artes aqui, estamos a ver isso, música, teu trabalho, é vontade de fazer, Ubuntu, mano. Coisa que um projeto que eu também já tive não, mas a oportunidade de ver. Ubuntu, não é um projeto meu. Ou pronto, um projeto em que na Que qual eu fiz tu parte. fizeste parte, Fiz parte, Sou de Abuso. Conta-nos isso, como é que conciliar isso tudo? Epá, eu acho que também não fiz tudo de uma só vez. Eu quando comecei, eu queria lançar uma música, né? Tive a necessidade de ter uma capa para lançar a música. Como é que eu ia lançar a capa? Eu precisava de alguém que me fizesse uma capa. E será que eu tinha dinheiro para pagar toda a gente para me fazer uma capa sempre que eu tivesse que lançar uma música? Não. É muito caro uma capa. Epá, vai depender de como tu fizesse o deal. Pode haver pessoas até que te façam de borla, pode haver pessoas que vão te cobrar um pouco, outros que vão te cobrar muito. Vai depender da qualidade que também quiseres para o teu trabalho. Então, como eu sempre fui um bocado exigente comigo mesmo, com a qualidade que eu queria, eu decidi tentar fazer o próprio, porque eu, como disse no início, eu fazia artes antes. Eu pintava, desenhava. Então, esta obra que tu estás a ver aqui veio depois de muitos trabalhos gráficos que eu fui fazendo ao longo dos anos. Muitas capas, muitos vídeos líricos que eu fui tentando fazer no programa que eu uso para de graphic design. E depois, com essa experiência, quando eu passei pela cena que eu passei na Ubuntu, foi uma experiência em que basicamente eu tinha uma música que eu queria lançar pela Ubuntu e o grupo não achou por bem lançar a música pelo grupo. Eu, como não gostei, não me caiu muito bem, aquilo podia fazer duas coisas em mim. Aquilo podia dizer assim: ok, Padinha, segue o teu caminho, ou então podia dizer: Padinha, usa isso como uma inspiração. E foi o que aconteceu. Aquela história, na verdade, inspirou-me para eu criar uma história onde eu fosse falando das Quem coisas. precisar para uma capa para um CD, temos aqui o Padinha, tu podes arriscar a fazer Uma isso. capa, uma banda desenhada, trabalhos gráficos, publicidade, logotipos. E onde é que estão distribuídos essa banda desenhada, Padinha? Esta banda desenhada ainda não foi lançada oficialmente. Para quando é que pensas? Dentro em breve. Eu não vou dar aqui datas, mas dentro em breve pretendo fazer o lançamento oficial. E sem falarmos também do evento em que tu já começaste a organizar cá no Reino Unido, mas como é que... Esse é o Hip Hop Express. Hip Hop Express. Como é que surge isso, Padinha? O Hip Hop Express é uma coisa que
Imagina, depois de eu lançar o meu álbum Faz o Bem Virar Moda e lançar alguns singles, eu comecei a entrar muito dentro da comunidade aqui em UK, porque eu conheci um artista que foi o DJ Agent M. Ele produziu uma música para mim, foi a música que eu fiz, a música Sou de Abuso, e depois daí ele começou a levar-me para sítios onde eu comecei a participar em eventos, e nesses eventos eu passei a conhecer artistas locais. O Jay Bravo, que participa no álbum Germinar Sementes, eu conheci cá, o Plaxon, conheci cá, o Jay Cass. Não foi necessariamente num evento em que o Agent M levou-me, mas foi num evento em que eu fui em função de ter conhecido o Agent M, digamos assim. Então, quando eu conheço essas pessoas, quando eu comecei a participar em eventos, eu comecei a ver a oportunidade de trabalhar também com esses artistas noutra vertente, não só convidá-los para fazer música, mas podia convidá-los para fazer eventos em que eu ia convidar artistas para música ao vivo e juntar outras coisas à música, como merchandise, venda de produtos que eu fiz no ano passado, quando foi o 20 de setembro. Organizei um evento que foi o Hip Hop Express e tive exposição de artes, a banda desenhada, tive uma artista brasileira que é a Melka Rodrigues, que ela esteve lá a fazer uma exposição das artes delas, com muitos quadros, etc. São vários artistas que participaram nesse evento, angolanos, português, inglês. Que eu conheci cá em Leeds. Então, a partir dali, quando eu conheci esse leque de pessoas, quando eu tive a oportunidade de conhecer essas pessoas, eu comecei a ter a visão, a ideia de fazer um evento. O objetivo, na verdade, do Hip Hop Express é mesmo de elevar a cultura, destacar os vários componentes que nós temos na nossa sociedade, componentes artísticos. Por isso é que eu tive a ideia de no Hip Hop Express eu trazer tudo aquilo que eram os pilares do hip hop. Eu tive a cuidar de trazer breakdancing, DJing, MCs, por isso é que nós tivemos grafite também lá, não necessariamente grafite, mas desenhos de arte, né? Que também são uma forma de expressar uma mensagem. Então o meu objetivo ali foi esse, foi pôr numa sala todos os pilares do hip hop e juntos criar um ambiente de hip hop que ficasse memorável e pronto, que nos desse, na verdade, um momento agradável para todos nós. E o momento foi agradável, pelo visto. Foi inesquecível. Foi o meu primeiro evento, eu nunca tinha organizado um evento antes. E eu acho que foi suficiente para eu perceber que sou capaz. Foi suficiente para perceber que eu tenho jeito para aquilo e que se eu continuar a fazer, eu sou capaz até de atingir níveis que eu nem sequer provavelmente imagino. Olha, vou dizer-te assim, é engraçado que já foi há muito tempo. Eu estava em Angola, acho que foi em meus 17, acho que foi em meus 19 anos talvez. Eu decidi, eu gostava muito de jogar futebol na altura. E eu não ia conseguir ter todos os meus amigos convidados para o meu aniversário. Então a ideia que eu tive foi de nós organizarmos um jogo de futebol em que eu convidei várias pessoas. E depois do evento, depois do jogo de futebol, aquilo foi tanta gente que apareceu para o jogo. E um dos meus amigos, que é o Nigga Mop, shout-out Nigga Mop, ele veio ter comigo e disse assim: Padinha, tu tens muito jeito para organizar eventos, tu devias organizar eventos. E eu nunca organizei um evento desde aquilo eu estou a dizer aquilo, eu devia ter os meus 19 anos. E eu nunca organizei um evento. Mas já cantavas na altura? Já cantava, mas quando ele me veio dizer isso, imagina, eu depois de organizar o evento do Hip Hop Express, aquilo clicou na minha cabeça de novo esse fogo. Vê lá quantos anos levei para fazer um evento e aquele gajo já tinha aquela visão. Quando eu tinha 19 anos ele já me dizia. Nunca levaste em consideração? Eu nunca tinha levado aquilo em consideração. Então, lá está, eu acho que às vezes podemos levar tempo para nos descobrirmos, mas o importante é a gente ter os nossos pés assentes no chão, continuamos a caminhar, temos um foco, entendermos que tudo tem um processo
Às vezes nós sempre queremos as coisas de forma muito imediata, queremos fazer e sermos logo bem sucedidos, mas é com prática, é repetição, é com experiências que a gente realmente chega onde a gente quer chegar. Às vezes nós queremos mesmo coisa imediática Yeah. falando mesmo em imediatismo, tu sentes que há no seio do hip hop rappers angolanos cá no Reino Unido Yeah. que tem essa pressão do imediatismo. Eu acho que sim, acaba por ser uma cena que não só aqui em Inglaterra, acaba por ser uma pressão de uma forma geral para todo músico nos dias de hoje, que é exatamente o facto de existir a facilidade do artista a fazer a música, a facilidade de acesso que o artista tem a um estúdio, a materiais para gravar a música, a produção, etc. Essas coisas todas acabam por fazer com que o mundo, os ouvintes façam uma pressão sobre o artista do género: queremos ouvir o teu trabalho, tens que fazer. Então, muitas das vezes aí vem o imediatismo. O artista nem sempre se preocupa em aprender, em se desenvolver, em saber como é que deve fazer uma boa promoção, em se preocupar em fazer realmente uma grande letra antes de lançar a música. Ele preocupa simplesmente em fazer e pôr lá fora. Eu acho que o imediatismo às vezes somehow, de alguma forma, influencia muito os artistas nesse sentido. E Padinha, já para nós terminarmos, temos mais ali aproximadamente 5 minutos. Fala-nos um pouco como é que tu entras para o hip hop. Como é que eu entrei no hip hop? Uau. Tu lembras como Foi é que muito foi? tempo, eu era muito puto. Quem te influenciou? Eu já ouvia hip hop, na verdade. Eu sempre ouvia hip hop e nem sequer sabia que ouvia hip hop. Nós ouvíamos os SSP na banda, eu ouvia os SSP, mas eu não sabia que aquilo era hip hop, eu era muito puto. Então, o meu primo, o Sari Sari, eu posso dizer que o Sari Sari mesmo é que me apresentou o hip hop, introduziu-me ao hip hop. Estás a falar de que ano? Estou a falar de, sei lá, devia ter uns 8 anos. 8? 8 anos, Muito 7 cedo, anos. muito novo. Era mesmo puto. O Sari é mais velho do que 3 anos. 3? Ele é mais velho de 3 anos. Então eu acho que foi mais ou menos isso. Ele estava já a ouvir rap, ele estava a ouvir já bué de sons, eu basava de férias para Tuga, ia lá com o bico dele. E eu já via o Sari vestido nigga, mesmo calças largas, camisolas bem largas e fio, blim blim, bandana na cabeça. E eu estava vendo niggas, esse nigga está a sair assim, tudo para se vestir, que roupas bem largas, tudo para botar assim, mas esse estilo é Já quase. tem uma grande inspiração, né? Aquele sede mesmo. Houve um dia que decidimos sair juntos e ele me disse: não vais vestido assim. Não vais vestido assim. Por quê? Não, porque aquilo basicamente as pessoas todas com quem nós íamos sair eram todos amigos dele. E eram todos rappers, está a ver? Todos rappers, todos calças largas. Então tipo, se é para estarmos juntos lá fora, vamos estar todos juntos com o mesmo cenário, estilo. mesmo look, mesmo estilo, está a ver? Então, mas não, eu recebi aquilo na boa, eu na verdade até gostei da cultura, curtia. Então fomos, e foi assim que eu comecei a vestir as calças largas e a ouvir rap. O primeiro CD de hip hop também quem me deu foi ele. O primeiro CD de hip hop, já nem me lembro, acho que foi, como é que é o nome, já nem me lembro do nome do álbum, o nome do P. Diddy, um álbum do P. Diddy. Bad Boys, está-me a fugir agora o nome, um álbum todo preto. Agora foge-me o nome, mas já foi o primeiro álbum do P. Diddy, de E rap aí que eu começaste recebi. a ouvir. Depois recebi Tupac, recebi Snoop, e esses foram os primeiros álbuns de rap que eu recebi, e sempre foi ele que me deu. Uau. Então ele de alguma forma introduziu-me no hip hop, ele é que me apresentou e fez-me gostar do hip hop. Só das continuidade. Já Não, pensaste depois de lá para cá, eu posso dizer que nós se calhar não seguimos exatamente a mesma vertente dentro do hip hop, né? Eu acho que, por exemplo, o Sari tem um estilo de música, não vou dizer agora nos últimos tempos, acho que ele agora
está a voltar muito aquilo que era a essência dele como rapper quando ele começou. Mas o Sari, durante muito tempo, se calhar o Sari que a maior parte das pessoas conhece, é uma série de músicas comerciais, mais comerciais. E eu acho que essa foi a diferença que houve entre nós dois. Eu acho que ele ouviu hip hop, curtiu, e durante um tempo seguiu aquela linhagem da essência do hip hop, mas depois acho que ele não se prendeu muito àquilo. Acho que ele deu-se a liberdade de explorar outras coisas. E eu fiquei mais preso na vertente de MC e acho que essa foi a única diferença que existiu entre nós. Já lhe veio na mente em desistir? Desistir, não, porque desistir para mim é morrer. Desistir é morrer. É como tu me dizes assim, amanhã de manhã não podes sair mais de casa. Olha que muitos começam depois no meio e acabam por não dar continuidade, né? Desistem, né? Mas é assim, eu acho, a minha forma de pensar é que se fosse para desistir eu já tinha desistido há muito tempo. Eu nunca fiz dinheiro com música. Nunca fizeste dinheiro com a música? Quer dizer, não vou dizer, nunca fiz dinheiro com a música. Se uma organização agora aqui faz-lhe um convite para ir fazer uma atuação, como é que será essa? É diferente, uma coisa, quando eu estou a dizer que nunca fiz dinheiro com a música, uma coisa é tu dizeres que vives da música ou que a música consegue sustentar a tua vida. Isso para mim é que é viver da música, né? Fazer esse é um dos dinheiro com a motivos música também que faz com que muitos desistam, né? Sim, mas no meu caso... Ele vive da música Yeah. e se não houver essa fluência dele poder atuar... Mas lá está, mas aí já é aí que existe a diferença entre muitos artistas. E eu estou nessa lista desses artistas. Por quê? Porque eu podia dizer assim, já que não me convidam para atuar, já que eu não sou convidado aqui e ali, já que não ouvem a minha música... Há uma carência de já que não ouvem a minha música, já que eu não consigo estar aqui e ali, então para que eu vou fazer rap? Eu vou desistir, vou parar. Estás a ver? Mas não. Então aí é que existe a diferença entre artistas. Há artistas que vão parar aí porque não fazem dinheiro, não vem outro motivo nenhum em fazer aquilo, e há artistas que vão continuar a fazer. Ou seja, em vez deles ficarem à espera de um convite, eles dizerem assim, olha, fulano vem atuar aqui, vamos te pagar X, ele vai dizer assim, ok, eu vou organizar o meu próprio evento, até posso ser o único cantor no evento a cantar, ou então vou convidar uns amigos, vamos fazer um show, se quisermos vamos cobrar na porta a entrada, se quisermos vamos fazer de borla, se quisermos vamos fazer um evento simplesmente para crianças, para incentivar e motivar crianças, conforme ser a iniciativa do artista. Aí o artista é aí que começa a ver a diferença entre os artistas. Há artistas que vão continuar a carreira e fazer uma carreira longa, mesmo sem serem verdadeiramente ou justamente remunerados, e há outros que vão fazer por amor à camisola, vão fazer aquilo porque aquilo é cultura. Eu, por exemplo, eu aprendi muita coisa dentro do hip hop que não aprendi em casa, mano. Para mim rap é cultura, para mim rap é conhecimento. É isso que eu queria chegar aí. O que o hip hop significa para você? Mano, hip hop é tudo, mano. É por isso que eu estou a dizer, para mim não faz sentido desistir de fazer hip hop. Hip hop para mim é tudo, mano. Hip hop, mano, nós estamos aqui, o que nós estamos aqui a fazer é hip hop, bro. Estamos aqui a fazer hip hop. Isso é hip hop, isso é hip hop, isso aqui não é. Hip hop não é só estar no microfone, hip hop não é só estar. Hip hop é passar conhecimento, hip hop é a gente adquirir conhecimento, ir à busca do conhecimento, partilhar conhecimento. Isso é hip hop. Isso para mim é hip hop. E quando tu tens uma cultura que te prende simplesmente numa vertente que te diga assim, por exemplo, vamos falar, por exemplo, agora vou fugir um bocado, vamos falar de religiões. Se nós entramos para o capitalismo e falamos de capitalismo, dentro da religião capitalista, aquilo é tipo uma parede em que tu não consegues sair dali. É um circuito. É um circuito, é dentro daquilo. Mas o hip hop é uma coisa aberta. Hip hop é uma coisa que tem as portas abertas para qualquer pessoa chegar. É um universo. É um universo. Tu tens o teu conhecimento, tu tens as tuas experiências de vida, estás a ver? E tu, consciente das tuas experiências, consoante a tua arte, podes chegar no hip hop e dizer o que tu aprendeste, o que tu fazes conforme tu aprendeste. E isso pode ser motivação para quem te ouve. Estás a ver? Há artistas que são rappers que se inspiram num pintor. Há artistas que são rappers que se inspiram num jardineiro.
eu, por exemplo, nos álbuns Germinar Sementes, há uma música que é a música Meu Flow, em que eu digo que eu inspirei-me numa planta, mano, para fazer esse álbum. Uma planta. Yeah? Porque uma planta é exatamente isso. Nós olhamos para uma planta, já viste o quanto uma planta pode crescer? Uma planta é uma coisa que começa numa semente. Uma semente. Depois vai germinar. Aquilo cresce, começa uma plantinha pequenininha, pode se transformar numa árvore. Depois de uma árvore, aquilo começa a dar frutos. E depois de dar frutos, ainda podes tirar sementes desses mesmos frutos e criar novas árvores. É uma reprodução. Tu estás a ver? Ou seja, a planta te mostra que nunca há limites para o crescimento. Aquilo continua a crescer e a desenvolver. E o hip hop para mim é isso. Por isso é tu que pensas futuramente também dar alguns conhecimentos de hip hop? Já eu pensaste? já faço, mano, porque Já na verdade eu sempre fiz isso. Ensinar hip hop não é necessariamente só a fazer rap, ou a fazer grafite, ou a fazer breakdancing. Não. Eu, por exemplo, eu fiz karatê durante muitos anos. Eu comecei a fazer karatê, tinha os meus 6 ou 5 anos quando comecei a fazer karatê. E só parei de treinar karatê aos meus 19 Então, tens anos. alguns dotes que se mete contigo, todos dá mesmo ali o... Não, Já porque não. lá está mais uma vez, até não é por aí, na verdade até mais a essência do karatê. Muita gente pensa que karatê é para as pessoas baterem, lutarem, mas o karatê também tem uma essência, que é um autocontrole, uma disciplina, um comportamento na sociedade. Mas tens Estás a ver? que defender se alguém se meter contigo, Mas né? é isso que tu aprendes no karatê, estás a ver? E defender-te às vezes nem sempre é fisicamente. Né? Eu posso me defender contigo psicologicamente, saber ter uma abordagem contigo, saber me comportar contigo, saber Mas há quem falar contigo. não consegue interpretar assim, vai logo Mas isso são para escolhas. o físico, né? Mas isso são escolhas, já são escolhas de cada um. Mas até tu que és muito violento, estiveres aqui a falar comigo e quiseres, por exemplo, te atirar para mim para me agredir, se eu conseguir te abordar e conseguir entrar na tua mente, eu se calhar até consigo mudar essa tua forma de pensar e venço-te por aí. Moralmente, vai ser só uma moral, não é? Daí a frase também faz o bem virar moda, né? Faz o bem, é verdade. Vamos falar do faz o bem virar moda. O faz o bem virar moda foi um projeto solo que tu fizeste, faz o bem virar moda. Pois, o que é que tu trouxeste em termos de mensagem no faz o bem virar moda? Bom, Faz o Bem Virar Moda foi o meu primeiro projeto. Não foi o primeiro, né? Eu primeiro lancei uma EP antes disso. Eu vou dizer que foi o meu segundo projeto a solo. É um slogan muito... Eu acho que o que aconteceu com Faz o Bem Virar Moda também foi o fato de eu naquela altura era muito imaturo ainda no que estava a fazer, era muito novo para Tu mim. sentias que tinhas uma inexperiência naquela altura? Sim, claro. Estava num processo evolutivo e ainda continuo, né? Ainda continuo, mas acho que naquela altura estava muito no início de tudo que eu queria fazer. E o que aconteceu com Faz o Bem Virar Moda foi o fato de eu ainda não me conhecia bem como artista. Era preciso se reencontrar, né? Eu não, por exemplo, eu podia saber o que eu queria dizer, eu sabia o que eu queria dizer, eu sabia escrever, mas eu não sabia exatamente onde eu devia fazer isso. Eu não sabia encontrar o instrumental adequado, se calhar, para a minha voz, ou para a temática que eu queria abordar, ou para a energia que eu estava a transmitir. Eu não sabia combinar bem isso. Então, foi um álbum que, embora eu respeite muito e gosto muito daquele álbum, porque foi um álbum que foi o início de tudo, na verdade, e tem uma mensagem que, na verdade, para mim o maior sucesso daquele álbum nem são necessariamente as músicas, é a temática do álbum, é a frase que ficou, que até hoje as pessoas falam. Eu acho que para mim essa foi a maior vitória daquele álbum. Tu sentiste que houve um resultado sobre esse slogan, faz o bem virar moda? Sem dúvidas, houve sem dúvidas um resultado, não foi um resultado definitivo, mas eu vi essa frase. Houve muita aderência, eu vi espalhados nas redes sociais. Vi muita gente aderir à frase,
a pôr a frase em prática, por exemplo. Mas hoje há muitos que estão a usar esse slogan também. Tenho visto aí gente a usar faz bem virar moda. Eu lembro isso que é do Padinha, agora as pessoas também usam. O que para mim é perfeito, para mim é ótimo, porque o objetivo eu não quero que as pessoas peguem nessa frase e digam só essa é a frase do Padinha ou essa é a frase do Padinha. Eu quero que as pessoas não façam bem virar moda. Façam bem virar moda. Isso para mim é que é importante, porque no fundo, não há maior resultado que a gente possa ter dessa frase sem ser realmente o que ela quer dizer, estás a ver? É claro que todos nós gostamos de ter os créditos das coisas que nós fazemos, mas isso é daquelas coisas que eu dizer assim, se me perguntarem, epá, tu queres ficar famoso por causa da frase faz bem virar moda, ou tu queres simplesmente que a frase realmente aconteça, que as coisas realmente que o bem realmente vire moda? Eu vou dizer, epá, mano, faz o bem virar moda. Deixa o bem virar moda. Deixa o bem virar moda, né? É por aí. Padinha, tu tens um grande carisma cá entre o círculo dos artistas, né? Hip hop. Conseguiste esse teu projeto trazer músicos, não só lusófonos, até músicos locais, vamos dizer assim, rappers britânicos. Eu estive presente e tive a oportunidade mesmo de ver ao vivo e a cores. Mas como é que tu consegues cativar, trazer este cenário cá no Reino Unido, que não é fácil? Aquilo aconteceu porque, em primeiro lugar, vontade de fazer. Quando a gente quer, a gente faz. Segundo, só aconteceu pelo facto de eu ter uma visão, né? Eu, por exemplo, nós podemos estar aqui, por exemplo, nós vemos aqui, por exemplo, muitas maçãs, muitas laranjas, e nós podemos ser aqui 7 pessoas e vamos olhar para essas maçãs, essas laranjas, e podemos dizer assim, epá, vamos comer essas maçãs todas, essas laranjas todas, ou podemos dizer, vamos pegar nessas laranjas todas, vamos vender, ou vamos pegar nessas laranjas todas, vamos oferecer, ou vamos pegar nessas laranjas todas, vamos fazer mais bebidas, vamos fazer um negócio e vamos vender. Isso já depende da visão que cada um tem sobre aquilo. E o que aconteceu comigo é que a visão que eu tive para o que eu tinha ao meu redor foi essa. Eu vi ao meu lado, eu vi DJs, eu vi rappers, eu vi cantores, eu vi artistas gráficos, eu tinha isso tudo ao meu redor. Eu me perguntava, eu tenho isso tudo ao meu redor. Não penso em levar isso para Portugal ou para Angola também? Eu penso levar isso para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro, né? Quando eu for, olha, se eu pudesse viver disso, eu viveria disso. Eu nesse momento... Não, mas tem jeito por acaso, né? O objetivo é a gente realmente conseguir viver desses nossos sonhos, né? O objetivo é esse. Mas até lá a gente tem que entrar num ciclo repetitivo, de repetição, fazer, voltar e tentar até a gente chegar lá. E eu acho que nesse ramo eu ainda sou muito novo, sou mais experiente no ramo da música, de fazer música, sou mais experiente no ramo de graphic design, mas é possível. Acabaste de dizer que dessas experiências de graphic design, música, quem é o Padinha fora do rapper? Como é que podemos caracterizar esse Padinha? O Padinha tens o Emerson, né? Tu tens o Emerson e tu tens o Padinha. O Padinha é o Emerson artista, né? Que está virado para as artes, está virado para graphic design, música, eventos, culinária, está virado para essas coisas. O Emerson é diferente, é pai, tem 2 filhas, é filho de uma senhora que ele ama bastante, que graças a Deus ainda tem vida, agradeço a Deus por muito ainda terem vida. É uma mãe que me apoia bastante, com quem eu aprendi muito, apesar de não viver com ela aqui em Inglaterra, é uma pessoa com quem eu mantenho contato todos os dias e inspira-me bastante.
É uma pessoa que eu desejo, na verdade, poder ter por muitos mais longos anos, porque Que assim seja. é a minha primeira inspiração. Meu pai, é engraçado que estamos aqui a falar disso, porque o meu primeiro álbum, quem ouviu o álbum Faz Bem Virar Moda, foi um álbum que foi financiado pelos meus pais. Foram os teus pais que apoiaram Financiaram o financialmente o teu Yeah, álbum. este álbum Faz Bem Virar Moda já foi um álbum que eu fiz sozinho. O meu pai já tinha falecido, a minha mãe ainda está em vida, mas quem ouvir o álbum Faz Bem Virar Moda, o álbum começa com um skit da minha mãe a falar de mim e acaba com um skit do meu pai a falar de mim. Explica-nos lá bem, então, que é para nós poder perceber o que é um skit aí em casa mesmo. Skit é basicamente um áudio, é um áudio em que... um áudio normal, Ok. alguém a falar, simplesmente dentro de um álbum tem a Os chama-se... rappers têm muita linguagem ali técnica que às vezes nem todos nós acabamos por perceber, né? Yeah. E é isso aí. Padinha, Yeah. que mensagem que gostaria de deixar antes de nós terminarmos? Eu sei que a conversa está muito boa, está uma fluência, né? Eu sei que o Padinha é um homem que gosta de falar, gosta de dar ideias, trazer conhecimento. Qual é a mensagem que gostaria de deixar para aqueles fazedores do hip hop, para essa nova geração, sobretudo lusófona, cá no Reino Unido? Bem, a mensagem que eu deixo é que a todos aqueles que são fazedores de hip hop, são fazedores de arte, eu quero dizer que arte é cultura. Arte é cultura. Arte é cultura e eu acho que não há nada mais importante, não há nada de mais valor em qualquer país do que a sua própria cultura. É algo que nos identifica bastante. Então eu acho que nós, fazedores de arte, temos um papel fundamental sobre a cultura, sobre o comportamento do nosso povo, sobre quem nós somos e sobre quem temos ao nosso redor. Tu achas que há uma grande representatividade da classe artística cá no Reino Unido? Eu acho que há, se calhar não... Vocês são unidos entre a classe artística? Eu acho que, assim, depende, né? Eu não conheço todos os artistas, mas eu sinto que existe uma grande comunidade lusófona que tenta realmente pôr a cultura em prática, organizar eventos. Eu já estive em Nottingham, já participei de eventos em Nottingham, fui convidado, cantei, conheci muitos artistas, vi a nossa culinária angolana ser promovida em Nottingham. Até a culinária angolana. Até a culinária angolana. Ou seja, mano, eu acho que nós que estamos aqui fora de Angola, angolanos que estamos aqui em Inglaterra, eu acho que não nos esquecemos de onde nós viemos. Estamos aqui, mas fazemos as nossas coisas por amor, levamos a nossa bandeira onde nós vamos. Eu faço música, mas quando faço música eu nunca me esqueço de onde vim. O meu álbum tem sempre uma menção sobre Angola, porque está no meu sangue. Eu acho que todos nós angolanos, todos os artistas de alguma forma aqui na Europa, aqui em UK onde eu vivo particularmente, eu acho que nós de alguma forma fazemos isso. E eu acho isso importante, eu acho bonito até. Pois é, Padinha. Yeah. Vamos juntos, meu Bom, prazer é todo meu. Vamos juntos. Vamos juntos. Obrigado por nós termos aqui essa conversa com o Padinha. Yeah. Foi muito bom. Padinha como já havia mencionado no princípio, é rapper angolano, radicado no Reino Unido, e ele tem muitos projetos, sobretudo temos aqui as aventuras do Soda Abuso, um projeto banda desenhada que brevemente o Padinha pensa então trazer as publicações para o público e vamos aguardar por isso. E desejo também agradecer para todos que estão a acompanhar aqui a entrevista. O Padinha vai dizer então onde é que todos aqueles que estão interessados, que estiverem interessados então para poder apreciar esse vídeo completo através da página Padinha. É só pesquisar em www.youtube.com/Padinha e nessa página vocês vão poder ter acesso a essa entrevista que nós acabamos aqui de gravar.
e vão ter acesso também a todos os outros meus projetos artísticos e ao mais recente álbum, que é o Germinar Sementes. One Love. Yeah? One Love, família, Germinar Sementes, faz o bem vir a moda. Vão lá ver então Germinar Sementes. Fomos! Vamos juntos. Valeu! Yeah.